debate de hoje volta a abordar a epidemia de dengue que se alastra pelo Ceará. O objetivo do programa é, mais uma vez, alertar a população sobre a importância da participação de cada um de nós para impedir a proliferação do mosquito. Para conversar conosco sobre a dengue, estão aqui o secretário estadual de saúde, Arruda Bastos, o empresário, diretor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Carlos Fugita, e o secretário de saúde do município de Fortaleza, Alex Montalverne. Você em casa participa do programa ligando pelo telefone 3366-3770 ou mandando seus comentários, suas perguntas pelo endereço eletrônico enquete@tvopovo.com.br. Mande seus comentários, suas perguntas, participem. Quais são os últimos números da doença no estado, Arruda? Olha, o nosso boletim da sexta-feira traz o seguinte: são 2.559 casos confirmados em 107 municípios. Esse é o último dado. E 107 de quantos municípios do Ceará tem? 184. 184. Então nós temos confirmação de casos. Quais são as regiões que não têm infestação? Que região aqui? Nós temos algumas regiões com infestação menor, né? Por exemplo, o caso ali da Serra de Guaramiranga, né? Ali até por causa da temperatura não é considerado um local de risco para dengue, né? Mas o que é certo é o seguinte, que se as medidas não forem tomadas, quase todos os municípios do Ceará, até o final dessa quadra agora invernosa, devem apresentar casos de, algum tipo de dengue, né? Uma coisa interessante, o ano passado nós alertamos em setembro os municípios, porque o Ministério desenvolveu uma nova ferramenta colocando risco em termos de estado, eram 11 estados, agora são 16 estados prioritários, e nós fizemos essa ferramenta também para dentro do estado do Ceará. E fizemos a seguinte divisão: 41 municípios com risco muito alto, 45 municípios com risco moderado e aí risco mais baixo. E acompanhando os dados, nós observamos que a ferramenta realmente tem uma fundamentação real, né? Porque dos casos confirmados, dos municípios que estão apresentando uma maior transmissão, são exatamente uma grande parte desses municípios que tinham esse risco maior. Onde houve infestação nas epidemias anteriores, né? Grande infestação, isso nas cidades de grande densidade populacional, não é isso? E de pouca infraestrutura de saneamento, né? Por isso que o Nordeste está todo dentro dessa área de risco, porque esses indicadores são muito encontrados aqui. Indicadores de obras, indicadores negativos de obras que não são feitas porque não dão voto, né, Carlos? Né? Complicado, né? Saneamento básico. Mas eu te interrompi, Arruda, você tem outros dados aí para nos dar? Não, nós tivemos 8 óbitos, né? O que chama a atenção é ter 4 óbitos em crianças, né? Aí o sorotipo 1, que está circulando, que há 16 anos não tinha uma circulação mais efetiva no estado, é o principal responsável. Os adultos, a maioria teve contato com esse sorotipo, então estão mais, uma grande parte já imunizada, mas as crianças. Daí o alerta, e nós divulgamos uma nota técnica na sexta-feira, alertando todos os profissionais de saúde. Quando chegar um paciente com uma febre alta, uma febre repentina, pensar em dengue em primeiro lugar e iniciar logo uma hidratação. Iniciar a hidratação, colher o exame e acompanhar muito de perto, porque é fundamental que esse trabalho realmente seja feito pensando em dengue. Essa é uma recomendação que você faria também para as famílias que eventualmente tenham casos de doença, tenham casos de febre na família? Primeira coisa, começar a hidratar? Essa recomendação é para os profissionais de saúde, em termos de iniciar o tratamento dos seus pacientes, mas também na própria família. Pode ser usado soro oral, soro caseiro, se a criança ou o adulto não está tendo vômito, essa hidratação pode ser feita na própria residência. Agora, chegando no hospital, se essa hidratação não for suficiente, instituir a indicação venosa. Já podia entrar aí. Na realidade, é uma hidratação vigorosa. Um adulto é em torno de 5 litros por dia. Só não deve ser feito isso se for uma pessoa que tenha problema cardíaco, se tiver problema renal, né, aí não pode, aí efetivamente deve procurar um médico. Mas a hidratação
qualquer pessoa com febre, quadro febril, é recomendado suspeitar, deve procurar um serviço de saúde, mas pode começar uma hidratação vigorosa que é de 60 a 80 mililitros por quilo por dia. Imediatamente, independente de chegar, quer dizer, deve ir logo ao médico, mas antes mesmo de ir ao médico pode começar a fazer esse tipo de tratamento, com hidratação, né? Você falou do encontro que vocês tiveram com os prefeitos. Você tem verificado que os prefeitos têm colaborado na campanha, Arruda? Olha, eu tenho observado que isso tem melhorado de setembro para cá. Eu tinha uma preocupação grande com relação à limpeza urbana, né, principalmente coleta de lixo, terrenos baldios. E nessa reunião que eu tive com os prefeitos na quinta e na sexta-feira, foi a primeira marcha municipalista que aconteceu aqui no Sebrae, eu observei a preocupação dos prefeitos. E todos eles, inclusive uma grande maioria, eles trouxeram: olha, Arruda, estou fazendo esse mutirão, fiz na semana passada, estou fazendo essa semana, e eu aconselhei, prefeito, não só mutirão, isso deve ser uma coisa, deve ser permanente. Além disso, vamos mobilizar, como o Estado está recomendando, a capital aqui também, vamos mobilizar toda a sociedade. Né? O senhor tem que ficar à frente, o prefeito tem que ficar à frente dessa ação no município. O prefeito e o secretário de saúde. O prefeito por quê? Porque não depende só da saúde essa prevenção da dengue. Depende do secretário lá de obras, do secretário que trata da limpeza urbana, do secretário de educação, e quem comanda esse quadro de secretários é o prefeito. O próprio secretário de saúde não pode chegar numa outra secretaria e dar uma ordem. Claro. Não tem esse poder. Então o prefeito tem que ficar à frente e o secretário de saúde à frente também, principalmente da mobilização da sua pasta. Tem que ampliar e ajudar nessa mobilização, mas tem que capacitar os profissionais ou facilitar o acesso dos profissionais à capacitação que nós já realizamos aqui no Estado, e também ampliar e melhorar a sua rede de assistência. Então é capacitação, mobilização e assistência. São esses três pilares fundamentais com relação à dengue: mobilização, capacitação dos profissionais e a rede de assistência como um todo. Mobilizar a sociedade significa também envolver os empresários nessa questão aí de prevenção contra a doença. Fujita, como é que os empresários da indústria estão entrando nessa campanha? Bem, Rui, inicialmente essa questão da dengue é uma questão, para a gente, uma questão de cidadania, questão de responsabilidade social, né? Então, logo nós fomos convidados para aderir a essa campanha pelo secretário Arruda Baixo e o secretário Alexandre, a FIEC, né, por meio do SES, que é o seu serviço social, aderiu imediatamente. Fomos convidados a participar do Comitê Estadual de Mobilização contra a Dengue, e aí da parte da gente, dos industriais, a gente mobilizar toda a nossa usar toda a nossa capilaridade junto às empresas, né, para levar o máximo de informação de forma bastante efetiva, né? Como é que vai ser exatamente essa participação? Vocês estão criando manuais, estão treinando pessoas, estão dando palestras, seminários? Como é que é exatamente que vai ser feito esse trabalho? Nós começamos dentro de casa, né? Seguindo a orientação. Primeiro, cada um cuidando da sua empresa. Da sua empresa, da nossa casa, da indústria, né? Formamos logo, para dar o exemplo, um comitê junto à CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, levando toda a rede da Prefeitura para dar palestra, mobilizar as pessoas que participam da CIP, e a partir dali eles serem multiplicadores internamente dentro do nosso condomínio, em todas as nossas unidades. E no dia 28, né, nós vamos fazer o lançamento da campanha Indústria Sem Dengue, simultaneamente aqui em Fortaleza, no estado, na cidade de Sobral e na região do Cariri. Vamos contar com a presença do prefeito, secretários municipais, e com isso a gente pretende alcançar cerca de 150 mil industriários, né, das nossas empresas, cerca de 200 indústrias, aquelas com maior densidade de funcionários, levando DVDs, as cartilhas, né, fazendo um trabalho de conscientização, porque a partir dos nossos industriários, nós seremos capazes de atingir a família, né, e a família, consciente desse trabalho, poderá fazer o trabalho de disseminação na sua rua, no seu bairro, e assim propagar. Funcionários da Secretaria de Saúde participam da capacitação desse pessoal da indústria também? Como é que é feito esse trabalho? Nós tivemos 3 reuniões na própria FIEC, né, inclusive com uma receptividade muito boa do próprio presidente, né, o Roberto Macedo, participou das primeiras reuniões, inclusive da reunião maior com todos os sindicatos,
E nós estamos oferecendo toda a nossa força de capacitação, a nossa força técnica e até alguma orientação com relação ao material. Ficou definido, não é isso, Carlinhos, que os tapumes das obras, nós vamos colocar, né, vamos ter aquele símbolo de combate à dengue, na própria setor de nutrição das empresas, na touca, também essa marca nos aventais, e distribuir realmente botões e panfletos. E nesse dia vai ser interessante porque a capilaridade é importante. Então vamos fazer isso em todos os Juazeiros do Norte, deve ser na prefeitura, né? Mas está marcado na prefeitura, aqui na sede da FIEC e na cidade de Sobral. Então nós vamos dividir inclusive os técnicos da secretaria para um grupo estar presente lá em Juazeiro junto com a nossa regional, com as regionais de saúde daquela área, Sobral a mesma coisa e aqui na FIEC. E uma coisa interessante que hoje à tarde eu recebi uma ligação, Carlos, 2 sindicatos dos trabalhadores, tá certo? As centrais sindicais querendo promover no mesmo dia. Legal. E eu orientei, não, na segunda-feira não vamos, já tem essa programação, vamos fazer na terça. Viu, Alex? Então tem uma movimentação grande dos trabalhadores, provavelmente na terça ou na quarta-feira, também todos preocupados com... Isso é interessante, Rui, essa questão, o que mais nos chamou a atenção nesse trabalho, né, e que nos estimulou bastante a participar também, é a articulação que está havendo entre a Secretaria do Estado e os diversos municípios, principalmente aqui em Fortaleza, né, um trabalho conjunto, complementar, né, somando esforços e usando a criatividade para poder disseminar essas informações, né, utilizando outros meios, né, como o esporte, né, para poder divulgar esses conceitos de saúde, porque a gente acredita que a dengue é uma questão muito de saúde pública, de educação mesmo. Né? Você citou no início, né, a questão das obras de infraestrutura. Esse é um trabalho grande que o nosso setor da construção civil vem fazendo também, no sentido de conscientizar os gestores públicos, né, da importância do saneamento básico. Né? Como a gente sabe, aí o mosquito ganhou uma adaptação muito grande com relação ao seu habitat e então a questão do esgotamento sanitário, a questão do abastecimento de água, para reduzir a questão da captação e do armazenamento de água, é importantíssimo, assim como a coleta de lixo, né, e a drenagem urbana, para que a gente tenha esses problemas. Porque a gente sabe que o mosquito agora não gosta só de água limpa, também gosta de água suja. Né? Mas é evidente que a campanha nas indústrias, ela tem um efeito multiplicador dentro das casas, dentro das famílias, mas há o problema também interno das próprias indústrias, né? Qual é o setor mais difícil, onde você encontra maior incidência de mosquitos, hein? Vamos ver na construção civil. A construção civil, os canteiros de obra é quase... É problemático. Eu diria, muito atrativo para o mosquito, né? Porque são muitos locais. Mas há uma preocupação, isso já de muito tempo, né? Desde há alguns anos, que o sindicato, o Sinduscom, vem se preocupando muito com a questão da dengue. Então, a utilização de telas nas caixas d'água, todos os funcionários, operários, quando são recebidos nas empresas, nos canteiros, recebem uma palestra de sensibilização da importância dos cuidados necessários de combate à dengue. Então, há uma preocupação dos setores de RH, das construtoras, principalmente, em fazer esse treinamento introdutório para que a gente, nos canteiros de obra, tenha um número de problemas bastante reduzido. Uma outra coisa importante, o Carlinhos falou aqui com relação ao esporte. Nós temos utilizado muito a Secretaria de Esporte nessa nossa campanha, inclusive o Castelão. Nós, desde o ano passado, quando foi o último jogo do Ceará, na Copa do Brasil não, no Campeonato Nacional, com o Atlético Paranaense, os 2 clubes entraram com a camisa da campanha da dengue e o placar, e passou todo o jogo divulgando exatamente orientações com relação a isso. E desde lá até agora, quando foi inclusive o clássico agora Ceará e Fortaleza, nós repetimos isso, e agora na final do campeonato, no cruzamento dos 4 clubes que ficaram para a final, nós vamos fazer a mesma coisa. Uma ação com a Secretaria de Esporte, porque no nosso comitê, além da FIEC, nós trouxemos outros setores importantes. Aqui no estado são 9 secretarias envolvidas. Secretaria de Esporte está envolvida, Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, Trabalho e Ação Social, Casa Civil, a próprio Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil também, tem participado. Então, nós temos ampliado
como a própria presidente Dilma tem feito, no governo federal, depois que o Alexandre Padilha foi escolhido como ministro, ela também ampliou essa articulação, o Ministério da Saúde ampliou muito essa articulação, não ficando só nas costas do Ministério da Saúde esse trabalho. Aqui no Estado nessas campanhas de prevenção contra o mosquito, eu me ressinto um pouco da maneira como às vezes é abordada essa questão, porque muitas vezes você vê campanhas, como por exemplo, pegando o futebol que você está mencionando, os slogans lá, não deixe o mosquito entrar na sua casa, mas às vezes eu sinto uma necessidade mais prática de dizer para as pessoas, objetivamente, como fazer para evitar que o mosquito entre na sua casa. E não simplesmente dizer, não deixe o mosquito entrar, não deixe o mosquito entrar, só para ficar na janela. Nesse sentido aí, nós estamos preparando também, como parte da campanha da Indústria Sem Dengue, um DVD, vai circular nos horários nobres, de divulgação de pequenas medidas, clipes de 30 segundos, 15 segundos, com essas medidas de prevenção, que é muito importante. A nossa no esporte também, Rui, não é dizendo não deixa o mosquito entrar, não, é mostrando lá a caixa d'água, como fazer, é o jarro de planta, é o pneu, é o vasilhame, é um trabalho. Essa campanha tem alguma coisa chamativa, e aí a campanha, por exemplo, a campanha da prefeitura fala, apresenta o mosquito até como ladrão, como forma de perceber a ameaça. A gente tem que chamar a atenção e aí depois passar a mensagem, claramente quais são os riscos, como é que se previne. Eu acho que isso aí está quantas 70% do foco do mosquito está dentro de casa, principalmente na caixa d'água. Então, quantas caixas d'água sem vedação existem hoje em Fortaleza? Vocês fizeram esse levantamento, não fizeram? Cerca de 211 mil ainda. Nós já fizemos 211 mil caixas d'água sem vedação ainda na cidade. Nós já fizemos um trabalho de vedação de 166 mil, mas falta ainda 211 mil. Aí nós estamos contando também com a parceria da FIEC. A FIEC vai inicialmente, através do SESI, financiar o fechamento de 4 mil. Nós temos amanhã agendado com o comandante da 10ª região para ver se ele disponibiliza também alguns soldados, alguns recrutos para ajudar nesse trabalho de vedação das caixas d'água, que se somam aí o nosso contingente são 1.589 agentes sanitários e 2.604 agentes comunitários de saúde que estão aí todos envolvidos nesse batalhão. Precisa união de todos mesmo. Com certeza. O resultado, Rui, é espetacular. Nós fizemos isso em Sobral, o Alex deve estar lembrado, nós tivemos uma epidemia em Sobral, em 2008. Tivemos no Ceará, mas Sobral foi muito grave. Nós fizemos esse trabalho com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, com o Exército. Conseguimos, através de fotos panorâmicas tiradas sobre a cidade, identificamos aonde existiam essas caixas d'água sem vedação. A Secretaria forneceu toda a tela necessária para isso, e esse serviço foi feito, e hoje Sobral é um exemplo de cidade sem dengue. Hoje Sobral não é uma cidade as cidades vizinhas preocupam, mas Sobral mesmo, como município, não tem. O que demonstra que não é tão difícil assim de você fazer um trabalho desse, desde que todo mundo esteja envolvido, empenhado e interessado nisso. A gente vai para o intervalo. Vamos para o intervalo, você participa do programa. Ligue para 3366-3770, ou mande sua pergunta, seus comentários para enquete@tvpovo.com.br. Até já.